Pode ser, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor. Abra ela comigo. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 7, 8 e o versículo de número 9. Os irmãos estão procurando, quero expressar meu sentimento de adoração e gratidão ao Senhor, pelo vida do pastor Dionísio, pelo corpo ministerial aqui dessa igreja, que há uns anos atrás me abençoou muito. Através de Campo Grande eu fui para a Europa, para outros países, ministério que sempre tem me abençoado. Louvo a Deus pelo pastor Carlos Chaves, persistente. Tentou algumas vezes, nunca deu certo, mas dessa vez deu certo. Deus abençoe, estou muito feliz, desde o primeiro contato até a recepção hoje no aeroporto. Estou me sentindo muito honrado, viu? Deus abençoe toda a equipe, toda a diretoria, os irmãos, de uma forma muito especial. Ao vice-pastor, vice-presidente, Deus abençoe, abraçando sua pessoa, abraço os demais ministros. Pastor Ivaldo, prazer revê-lo, Deus te abençoe. Queridos, segunda carta aos Coríntios, capítulo número 4, o tempo não nos espera, versículos 7, 8 e 9, quem achou, diga graças a Deus. Eu vou estar lendo na revista Corrigida Fiel, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16, por favor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Estou orando por vocês há algum tempo e pedindo a Deus uma palavra acerca dessa noite. E eu fico muito feliz que a temática ela nos dá uma ampla oportunidade de dissertação de alguns assuntos e alguns textos. Mas o que o Senhor me leva nesta noite, antes de desenvolvermos, segundo a graça que Ele nos permite, os textos que lemos, é duas passagens bem específicas que eu estarei usando um exemplo de uma história, de um personagem bíblico, com a aplicação de 3 princípios que Paulo nos aconselha acerca da resiliência. Primeiro, lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 51, e o versículo de número 50 e 51 vai dizer bem claro, que na noite em que Jesus estava sendo preso, na noite que Jesus estava sendo abordado, no versículo número 51 e 52, o texto diz que um jovem, coberto unicamente de um lençol, seguia Jesus, ponto. E eles o agarraram. Quando a Bíblia expressa isso, é quem estava conduzindo Jesus à prisão, ou estava na ação de levar Cristo a um tribunal. Quando o agarram, é uma ação física. O versículo 52 vai dizer: mas ele largou o lençol e fugiu nu. A Bíblia tem uns textos que, na minha opinião, não pode ser a sua, são polêmicos e de difícil interpretações, porque tem certas passagens que são experiência pessoal do escritor. Ele não só está narrando um fato, ele está narrando algo que ele viveu. Para você entender a minha compreensão, quando João escreve o Evangelho de João, na finalização da biografia de Cristo, segundo a sua visão, ele vai dizer que havia um discípulo, não se denomina a si mesmo, que estava ao seio de Cristo e tinha uma intimidade maior. E no final, quando Pedro pergunta, Jesus responde: e esse vai viver mais para frente. Então João expressa no texto sobre ele. E ele fala, não nominal, mas características que só alguém que estava vivendo aquela história
viveu ela. É tão sério que na argumentação, me dê sua atenção, que quando Paulo vai dizer na segunda epístola, que é reconhecido como alguns comentaristas, que é a carta da defesa da autoridade apostólica de Paulo, a primeira epístola, Paulo está organizando a igreja de uma forma geral, sua unidade, sua koinonia, seu governo, sua liturgia, sua doutrina, sua identidade e seu propósito. E a segunda carta, Paulo encontra aquilo que ele anuncia no capítulo 1, que é a divisão que a família de Cloé avisou, dizendo: Paulo, eu sou pela família de Cloé, que é a divisão do meio de vós. Então o mesmo povo que Paulo denuncia é o povo que vai colocar a autoridade de Paulo em dúvida. E Paulo vem e diz bem claro, dizendo sim, que ele conheceu um homem. Estavam duvidando da sua autoridade, Paulo diz: eu conheci um homem que se foi, este foi arrebatado ao terceiro céu, se carne e espírito não sei. Ele coloca um homem, mas a experiência pessoal é dele. Existem 12 comentaristas específicos sobre o texto que eu acabei de referir. Marcos capítulo 14, versículos 50 e 52. 6 discordam e 6 concordam que o autor que escreve o Evangelho de Marcos, segundo a igreja alemã ortodoxa, que é as Memórias de Pedro, quando Pedro é pastor em Roma e um jovem obreiro é auxiliar dele, e o mesmo Pedro faz menção de dizer que este obreiro está sendo um socorro, amigo e uma resposta para Pedro exercer seu ministério em Roma. A tese é que João Marcos faz parte de uma família que sempre deu apoio ao ministério de Jesus. E vem uma frase forte que alguns dizem: de quem era o Getsemane, de quem era o dono do jardim aonde Jesus discipulava, fazia mentoria, vocês vão me entender, e onde Jesus orava. Existe uma tese que diz que a mesma família que administrava o jardim é a mesma família que era possuidora da chave do cenáculo aonde Jesus teve a ceia, e aonde Jesus fazia a mesa, e onde Jesus fazia o discipulado. É a mesma família que tem a casa de apoio de intercessão, que Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve o Novo Testamento, narra no capítulo de número 12 de Atos, versículo 12, que quando Pedro é preso, estão esperando a morte de Pedro no outro dia, a Bíblia diz que a igreja entra em oração, e quando ela entra em oração, o céu se move. E o texto diz que é dado uma ordem, historiador Lucas, o médico amado, vai dizer que um anjo vai em encontro e liberta Pedro diante dos portões, e ele vai à casa de uma mulher chamada Maria, aonde a igreja estava orando. Então a tese é que o moço que cresceu, você vai me entender, na sua adolescência, da casa que dava apoio, que tinha um discípulo chamado Barnabé, que o mentoreava, a família que aceitava Jesus na sua residência, a família que aceitava Jesus na oração, na intercessão. Vamos para uma visão antropológica, até mesmo da visão de Freud, que aquilo que eu vi, que aquilo que eu ouvi, você vai entender, e aquilo que eu senti é influência de construir quem eu sou. Então tudo que eu creio que esse personagem viu no cenáculo, tudo que esse personagem ouviu no cenáculo, tudo que esse personagem sentiu no cenáculo, foi um agente de construção da sua identidade. Então eu quero abrir um parênteses: a casa que tem Jesus não vai ter violência, a casa que tem Jesus não vai ter abusos, a casa que tem Jesus, a visão é de paz. Alguém está no culto? O que ele ouve, o que ele sente é o agente de paz. Quem concorda, diga glória a Jesus. Meu Deus. Então a minha percepção do texto é que esse personagem vive 2 períodos: um período de construção, aí vamos entrar no mérito do tema, e um período de trauma. Porque a lógica climática é que durante o dia é 50 graus Celsius, mas à noite chega quase 0 grau absoluto. E ninguém em sã consciência vai sair de madrugada só com lençol e ainda nu. Mas eu acredito, é o seu direito duvidar, e é seu direito pesquisar, mas é minha experiência. Eu acredito que aquele moço tinha tanta segurança, glória, e quando Jesus entra no jardim para orar, tem glória. Quando Jesus vai ministrar o culto de Santa Ceia, tem paz. E a casa que Jesus chega tem milagre e glória. Cadê essa geração? Você vai entender. Então ele tem segurança, porque todo o ambiente dos 3 anos ministeriais e do seminário que Jesus tinha com seus apóstolos geraria paz no que ele via. Alguém está no culto?
gerava paz no que ele ouvia, gerava paz daquilo que ele sentia. Mas em um belo dia, podemos dizer assim, algo muda esse cenário. Algo agressivo, violento, muda toda a percepção de visão, acorde, toda a percepção do que ele ouve e toda a percepção que ele sente. O mesmo ambiente que tinha oração, alguém está no culto, veio ameaça de morte. Aonde tinha barulho de paz, alguém vai pegar, veio ameaças de homens com tochas, espadas e cacetetes. E o menino acorda curioso, que o barulho que ele tinha, vamos dizer, intimidade, aquilo que ele viu durante 3 anos, aquilo que ele ouviu durante 3 anos, alguém está aí, aquilo que ele sentiu, a imagem muda, o barulho muda, e ele pula, enrolado em um lençol, você vai entender, e vai ao encontro, e tudo aquilo que era de paz, se torna uma noite de trauma. Tudo aquilo que era um ambiente de inocência, Jesus, eu vou entregar tudinho, vem uma imagem de dor, de medo e de ameaça. Repita comigo, um lençol. Vamos lá, diafragma, oxigenação, vamos lá, fala para fora. O lençol foi tomado. Uma imagem passada, uma experiência passada, e podemos classificar um trauma passado. E quando o meu passado não é sarado e curado, ele vai influenciar o meu comportamento presente. Pega a revelação. E não vai me permitir maximizar quem eu devo ser no futuro. Porque enquanto eu estou preso naquilo que é tomado, eu não vivo aquilo que eu preciso viver, e nem realizo aquilo que eu preciso realizar. Quando vamos com uma percepção sobre resiliência, quando nós vamos entender essa frase ou essa expressão, podemos entender que resiliência pode ser considerado. As pessoas resilientes são aquelas que mantêm a sua capacidade, me dê a sua atenção, de alta recuperação após grande dificuldade. Podemos dizer que resiliência, por exemplo, é quando aquela pessoa passa pela perda de um emprego, passa pela morte de um amigo, passa pela perda de um casamento, de uma esposa, passa por um divórcio, passa por uma doença, passa por perdas, coisas que foram tomadas, e ele se destrói por inteiro, por tudo que perdeu, por tudo que sentiu, mas do nada ele começa aos poucos se recuperar, aos poucos, passo a passo. Eu estou sentindo a glória de Deus na casa. De uma questão física, resiliente é aquele material que passa por altas temperaturas, que o destrói por inteiro. A sua matéria-prima vai do lado mais destrutivo, mas pouco aos poucos ele vai voltando ao lugar que deveria, e a matéria-prima que está. Eu estou falando para uma geração pós-pandemia, eu estou falando para uma geração que não está na modernidade, eu estou falando para uma geração que não está mais na pós-modernidade, eu estou falando da geração pós-pandêmica, pós-verdade, porque aquilo que era verdade ontem, hoje pode já ser mentira, e aquilo que era mentira hoje, amanhã é a verdade. Nós vivemos um tempo de as coisas abstratas, a desorientação cognitiva, a falta de propósito, a falta de identidade está adoecendo a geração antecipadamente. Adultos doentes transferindo as suas doenças para uma juventude. Mas eu vim declarar na cidade de Campo Grande, eu vim declarar pelo poder do Evangelho, pela unção do Espírito Santo, que eu não sei o que foi tomado, mas eu sei o que a graça pode me dar no dia de hoje. Cadê os resilientes? Levante suas mãos e se do povo amando essa. O maior resiliente da história se chama Cristo. Segundo a carta que Paulo escreve da prisão, e ele faz aquilo que nós chamamos da parte teológica, o ensino da teofania, ou o estudo sobre a teologia, o estudo sobre a natureza divina de Cristo. Ele diz bem claro, ele era Deus. Não foi obrigado, ele escolheu se esvaziar a si mesmo, descer do tempo Kairos, vir para o tempo Cronos, se fez homem, mestre. E segundo John Knox, ele tem 3 descidas. Ele desce daquilo que é eterno e divino para aquilo que é temporal e mortal. Ele desce como mestre da lei
para um condenado na cruz. Ele desce do mundo dos vivos. Alguém está no culto, quem gosta de Bíblia está reagindo. Ele desce do mundo dos vivos e dá para o mundo dos mortos. Ele se quebra por inteiro. Ele deixa a natureza da essência divina, seu estado original, e vai às profundezas da terra. Quem é pentecostal, eu vou reagir. Mas a Bíblia nos diz que foi dado a ele, oh glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, se fez servo, oh glória. E a Bíblia diz que Deus, pelo seu poder, o ressuscitou e deu a ele um nome sobre todo nome, que todo joelho se dobra nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ei Maria, porque está chorando? Porque aquele que tu está buscando entre os mortos não está mais lá, ele ressuscitou. Aí cadê os adoradores? E aquele que voltou ao seu estado original vai voltar para buscar uma igreja santa, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Cadê os adoradores? Calma, não estou nem aí para o seu sentimento cético. Estou nem aí se você vai aceitar minha retórica, minha aparência ou não. Não estou aqui para ser aprovada por homens. Eu estou aqui para comunicar. Há uma geração que tinha todas as razões emocionais, de referência de espiritualidade, de referência de instituição, tinha todas as razões de um estado falido, de famílias falidas, de escolas falidas e até igrejas falidas, para lhe dar razão, para desviar, para se abater. Mas a graça te alcançou e você está aqui hoje dizendo: sou de barro sim, mas o tesouro habita em mim. Alguém está aí? Cadê os adoradores aqui? Cadê os adoradores? Mas o lençol foi tomado. Ele teve as experiências do cenáculo, no jardim, mas algo aconteceu que não foi sarado. O que você quer pregar, pastor? Me permita. Aí Paulo vem na final no seu ministério. Lá em 2ª carta a Timóteo, que é a metodologia doutrinária de Paulo, ele escreve 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta ao presbítero Tito. Ele aborda os assuntos ministeriais, e ele vem na sua despedida. Ele diz: meu amigo, meu filho, dá atenção aqui, chegado. Meu filho ministerial, a geração que eu estou confiando, isso é forte, a geração que eu estou entregando o ministério, o meu tempo da minha libação está chegando. Eu vou ser sacrificado amanhã. Paulo está antecipando o sentimento de morte, está se despedindo, mas ele tem convicção. Mas eu guardei o propósito, fiz a carreira, e eu estou esperando a coroa da vida eterna. Alguém está no culto? Aí ele volta e diz, ele volta e diz: mas eu vou morrer, sei. Mas antes que a morte chega, filho, eu estou sozinho. Lucas, o médico amado, está comigo. Demas, pega a visão que eu investi, que eu acreditei, que eu ensinei, que eu acolhi, que eu mentoreei, me abandonou, me trocou pelo presente século. Um foi para Dalmácia, outro para Seleucia, e só está comigo Lucas. Aí se tu não reagir, acho que eu vou jogar algo em você. E ele vai dizer: vem depressa, Timóteo, que tu é necessário comigo. Mas porém, não vem sozinho. Não vem sozinho. Traga um cara, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 e 11. Traga um rapaz por nome Marcos, que hoje ele é muito útil para o ministério. Não entendi, pastor. Lucas diz em Atos que Barnabé foi o único crente, eita, estou sentindo o poder de Deus, que acreditou que Saulo, aquele que era reflexo, alguém está no culto ainda? Do nascimento, do ambiente e da transferência. Saulo
Saulo era a personificação daquilo que Freud coloca na síndrome de Édipo e na influência do meio. Saulo era herança daquilo que ele recebeu de nascimento, aquilo do ambiente que ele cresceu e do que ele foi transferido. Assassino, matou Estevão, mas se converte. Aí é apresentado à igreja, que deveria ser o lugar onde há mais inclusão social, que a cor da pele não se enxerga, que o nível econômico não se enxerga, que o que você tem só vale lá fora, mas aquilo que você precisa ser aqui dentro. Alguém está no culto? Que você não é valorizado pelo diploma que você tem, mas você é valorizado pela graça que Deus te dá. É apresentado ao concílio da igreja em Jerusalém, mas os homens disseram: esse aí não, esse não pode, esse não deve. Mas Barnabé, aí meu irmão, não é possível que tu não entendeu ainda. Barnabé não tem epístola, parafraseando, não tem microfone, não tem holofote, não tem institutos no seu nome, mas Barnabé é aquela classe de ministros extremamente necessário para uma geração. É aqueles que acreditam onde ninguém acredita. É aqueles que enxergam onde ninguém enxerga. Cadê a geração improvável, mas real na presença de Jesus? Levante as mãos por alguns segundos e me ajude a adorar. Aí a igreja não aceita pastor Ivaldo, mas Barnabé diz assim: mas deixa ele comigo. Deixa eu acreditar em quem não se deveria acreditar. Deixa eu aceitar em quem não deveria ser aceito. Posso continuar a mensagem? Tem alguém aí? E Barnabé leva Saulo para Antioquia. Mentoria e discipula. Nós gostamos muito de avivalistas e profetas, mas a geração assembleana está precisando de doutores, de discipuladores, de quem acolha e oriente essa geração. Posso continuar? Tem alguém em cima aí? Mas a Bíblia diz que Saulo... Posso continuar a mensagem? Saulo vai com Barnabé, e Barnabé chama quem? Marcos. Marcos tinha tudo que era favorável. Ele tinha o tempo do cenáculo, o tempo do jardim. Ele tinha uma mãe crente que aceitava a igreja para orar em casa. Tinha um tio que era discípulo e mentor. Então tudo presente era para Marcos maximizar a sua chamada. Mas de repente, capítulo 13, diz a Bíblia, que eles vão, acorde. Mas quando eles voltam, aquele que tinha tudo favorável para maximizar, ele volta, ele recua, ele desiste. Pastor, o que você quer dizer? Tem gente aqui hoje, aleluia, que sabe o potencial que tem, sabe a graça que Deus tem na tua vida, mas não consegue romper. Começa, mas não termina. Sai, mas não chega. E a gente busca no presente dela ou dele, tem cura aqui hoje, alguma razão para ele estar se comportando assim. Mas é o soldado do polegar cortado, que quando um jovem judeu não quer ir para a guerra, ele corta o polegar para dizer: não posso segurar. Mas a Bíblia nos diz que Barnabé, que acreditou em Saulo, vai entrar na revelação, decide acreditar em Marcos. Não entendeu? Ele vai, manifesta as suas complexidades, manifesta as suas inferioridades, manifesta as suas inseguranças. Ele se depara com o ambiente missionário. Não é essa beleza do YouTube. O púlpito não é tão lindo assim. As guerras da instituição são terríveis, que ultimamente a gente tem mais concorrente de ministério do que companheiro. E aquilo que não foi resolvido, lembra da introdução? Ontem. Influencia quem eu sou hoje. E impede de eu realizar o que Deus tem para mim amanhã. Não entendi, pastor. O Espírito do Senhor me toma e pergunta: qual é o lençol que foi tomado, que até hoje está impedindo de você viver o que Deus tem para fazer?
Mas entendeu? Deus nunca vai chamar quem é forte. Deus nunca vai capacitar quem já é capacitado. Deus chama quem não é. Deus chama quem não pode. Oh, glória. Vou abrir um pouco a atenção do ministério do sermão e vou para a parte profética. Fique em pé, irmão. Me ajuda aqui. É tu mesmo. Tem um moço de camiseta amarela ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fique em pé, meu filho. Pede para ele ficar em pé. Calma aí, meu irmão. Olhe para mim. Você está me entendendo o que eu estou falando? Quando esse irmão te abraçar, você não precisa de ouro, de prata hoje. Você precisa de graça. Porque o Espírito me possui e lhe diz: nesses 3 dias, eita, terça, quarta e quinta, o passado tem batido na tua porta. A acusação que diz que você não vai ficar na presença de Jesus tem sido forte. Porque quando os estranhos duvidam, a gente deixa para lá. Mas quando é os de casa, meu irmão, dói demais. A palavra paternidade sufoca a tua alma. A mágoa, a dor acerca de pai sufoca a tua capacidade. Mas quando esse homem de Deus te abraçar, o Senhor te diz: tu és o meu filho. Tu não é mais filho do passado nem do pecado, tu é filho da graça. Recebe agora, amalando, fatúria. Se tiver 2 resilientes aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Se tiver 2 resilientes aqui, Existem 2 tipos de crente aqui hoje: observadores de culto e adoradores em culto. Observador chega vazio, sai vazio, mas adorador já está recebendo de Jesus aí. Cadê os adoradores? Vamos sintetizar. 9:19. Qual é a sua mensagem, pastor? Repita comigo: um lençol, uma chamada e uma resiliência. Na ótica dos homens, já vou sintetizar, amanhã tem mais tempo. Somos definidos pelo que ouvimos. Alguém daqui? Pelo que vimos. Os pastores estão comigo aqui, né? E pelo que sentimos. Somos definidos pelo nosso passado. E geralmente a maioria de nós busca do ontem resposta em quem devemos ser hoje. Por isso que crente é bicho louco, irmão. É muito doido. Não gostei da linguagem não, pastor. Então vai evangelizar comigo lá onde eu sou pastor. Lá no meio das gangues. Viu? É minha pós em evangelismo urbano. Chega com essa cara religiosa lá que nada vai acontecer não, irmão. Se não chegar no jejum e oração e na pegada de pressão lá, não tem não, meu irmão. Você vai ver metralhadora mesmo, vai ver revólver mesmo. E a galera só respeita quem tem autoridade. Eu também com esse papo pra cima de mim não. A W. Towser vai dizer assim: crente é muito estranho. Ele vai dizer: um cristão é verdadeiramente uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Ele conversa intimamente todos os dias com alguém que ele não vê. Ele espera ir para o céu, não pelos seus méritos, mas pelo mérito de outro. Como é estranho o crente, ele esvazia-se para ser cheio. Ele desce para ser exaltado. Ele se quebra para ser construído. Ele não busca no ontem definir quem ele é. Ele busca no arrebatamento definir quem ele é. Porque ele está na terra de passagem. Porque o céu é o seu lugar. Cadê esses adoradores aqui? Tem uma graça para ser liberada aqui. Hoje é uma noite de Deus será chamados. Hoje é uma noite que o Espírito quer acolher histórias. Hoje é uma noite que Deus está dizendo: ei, Marcos, ei, Maria, ei, João. As pessoas vão te definir pela tua inconstância, pela tua procrastinação,
pela família que você nasceu, pelos erros que você cometeu. Mas Deus sempre vai levantar um Barnabé. Alguém deveria ter adorado. Que vai acreditar naquele que não deve ser acreditado. Que vai ser abraçado naquele que não deve ser abraçado. Alguém está no culto? Quem consegue adorar Jesus comigo aqui? Por alguns segundos que eu já vou terminar. Olhe para mim. Existe uma armadilha espiritual hoje que Satanás tem usado na questão da estrutura cognitiva das pessoas. O que significa? A hipersensibilidade emocional, a fragilidade da personalidade, o celebrar o negativo, o te apegar ao trauma para poder não assumir responsabilidade. Ele vai dizer: você é fraco demais, você é depressivo demais, você é ansioso demais, você não consegue. Ou seja, ele quer definir você no dia do lençol que foi tomado, no dia que você fugiu, no dia que você estava lá. O que significa? Aquela fragilidade onde a sua impotência foi revelada. Mas o próprio Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, igreja de Campo Grande, ministério de Campo Grande, volte a ouvir isso. Deus não chamou muitos sábios, fortes e poderosos. Deus chamou na salvação só. E dentro da salvação escolheu. Quem escolheu? Vou fazer uma pergunta e espero uma resposta. Os irmãos vão entrar. Deus erra? Deus fracassa? Mas hoje eu te devolvo um coração falha? arrependido de tudo que Deus fez. errou quando te escolheu. Quero voltar, Deus Senhor, falhou para os quando te teus escolheu. rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, Que você quer definir sua chamada, me inspira e arde. porque a fonte dela quem é? No meu Aí, velho, se tu não reagir, aí você vai mais fundo que eu. me molha, Aí o Paulo vai dizer: foi ele quem escolheu. Os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, os que não são para confundir os que são. Aí eu amo esse texto quando Paulo vai dizer: para que ninguém se glorie em si mesmo, mas todos se gloriem nele. Cadê a geração chamada por Deus nesse tempo? Cadê a geração resiliente? Vou ser demagogo, hipócrita, lhe dizer que o cristianismo é uma coisa maravilhosa. Para o céu é, mas para a terra é difícil. Bullying, perdas, chacotas, decepções. O lençol foi tomado. Tu não pode ser. Mas aí eu termino. Tinha muita coisa para falar. Mas o mesmo cara, que dependeu da graça que Barnabé acreditou para ser, negou a Marcos e não quis acreditar, porque é mais fácil ser advogado de minhas causas e mais fácil ser juiz da causa dos outros. Tem gente que quer misericórdia, mas não consegue ter misericórdia de ninguém. Mas o mesmo Barnabé, alguém está entendendo a didática, a dissertação? A mesmo Barnabé que acreditou em Saulo, acreditou em Marcos. E lá na frente, para a gente terminar, quem foi que teve que escrever? Estou terminando a carreira. Deus é Deus de geração. Deus é Deus de Abraão. Alguém me ajuda a pregar aí? De Isaac. Ou seja, Deus é Deus de gerações. Uma geração está passando. Quem é ela? Paulo. E ele está dizendo: mas eu não sou eterno. O mal de alguns líderes que pensam que são eternos. Uma boa liderança não pensa no hoje, já prepara o amanhã.
Aí Paulo está preocupado. Estou indo embora. Quem vai continuar? Aí ele pega e escreve: traga. Meu irmão. Alguém que é útil. Quem é bom no grego aqui vai entender. Alguém que é proativo, produtivo e frutífero. Alguém que ele está dizendo: pode foi o que acontecer. Se eu entregar na mão dele, vai acontecer. Eita. Tem gente que passava nesse templo, aplaudia, dizia: fracassou, está vazio e encerrou. Mas Deus levanta uma nova geração para dizer: é muito útil ao ministério. Cadê esses aqui? Pegue na mão de alguém, pelo amor de Deus, aí vê se esse crente acorda, dá uma balançada, diga: o tempo é para você, meu filho. Está na hora de vencer o lençol e viver a chamada que Deus tem para você. Alguém está me ouvindo? Se tiver 2 resilientes, eu sou o primeiro. Cadê? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eu fecho o sermanário, eu vou repetir a frase, ver se alguém acorda. Traga aquele que começou e não terminou. Traga aquele que foi e voltou. Traga aquele que não é. Traga aquele que nunca pode ser. Traga aquele que é reflexo do nascimento, do ambiente e do que foi transferido. Não. Traga aquele que hoje é muito útil. Paulo reconheceu que aquele que um dia ele não acreditou, e também é muito forte, era a resposta. Spiu lauana esaua que andou. Muitas propostas vieram, muitas oportunidades de outros lugares. Mas tu ficou naquilo que Deus te prometeu com os teus 17 anos. Então, aquietai-vos. Sabeis que Deus é Deus. Quem é o dono das instituições sou eu. Quem é o dono das faculdades, do pós-graduação, do mestrado sou eu. O teu trabalho hoje é só confiar. Porque eu, diz o Senhor, está chegando um tempo de honra para o teu trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou gritar e ver se alguém consegue adorar comigo. Essa geração não é fragilizada. Essa geração não é inconstante. Essa é a geração que é a resposta de Deus para uma geração que está passando. Não entendeu? Eu hoje, o pastor Ivaldo, vivo um dilema. Porque eu estou com 43 anos, faço 44. Dirijo igreja desde os 19. Eu vim depois da geração que tem 55, 60 e 65 anos. Eu aprendi com eles, recebi com eles. Mas tem uma nova geração de líderes e pastores, 30 e 35. Essa geração de cá é a geração do escrito, vamos dizer. Essa geração de 35 é do tablet. Alguém entendeu? A geração dos livros em papel. A geração dos livros digitais. E eu fico no meio. Nem consigo estar aqui, porque eu não entendo nada de tecnologia. Eu sou um ogro. E nem consigo chegar aqui, porque a experiência é muito profunda. Então a minha geração de 45 anos é uma geração de extremo desafio. Para ser o quê? É forte. A ponte. Para que essa geração daqui não seja arrogante tão grande que pensa que ela é o tudo para a obra. E que essa geração aqui não se sinta fracassada, porque ela não é eterna. Eu preciso dizer para essa geração daqui: respeite essa geração de cá. Essa geração de cá, acreditem nessa geração de cá. Eita, aí eu vou gritar. Porque a igreja não é constituída de homens. A igreja, ela é fundada em Cristo. Aí quem é pentecostal não é que joga água. Pentecostal não é que é luzes. Pentecostal não é de fumaça. Pentecostal é que quando ouve Bíblia o coração aquece, ele glorifica Jesus. Isso é pentecostal. Disse Jesus: e sobre a revelação de quem eu sou, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão
foram contra ela. Veio Constantino, veio César, veio Pilatos, veio a era das trevas, veio a pós-modernidade, veio a modernidade, veio a pandemia, veio o relativismo, mas a igreja que é lavada e remida pelo sangue ainda está de pé. Cadê essa igreja? Levante a mão, meu filho, me ajude a adorar. Vão bater, eu concluo. Vão ferir, vão machucar. Mas hoje eu estou como um Barnabé para dizer: ei, geração de cá, acredite nessa geração de cá, porque essa geração de cá vai ter Demas, que vai abandonar a sã doutrina pelo progressismo moderno, pelo relativismo da verdade, pelo secretismo da fé, pelas ideologias pós-modernas, pela desconstrução da herança cristã santa. Vai ter os pregadores dizendo: está na Bíblia, mas não está no Evangelho. É o jeitinho de adaptar a porta. Não, mas tem uma geração que vai dizer: a porta não é reformada, porque a porta teve a medida de alguém que foi carpinteiro. Então o Evangelho não é sobre homens, o Evangelho é sobre Cristo, que transforma a vida dos homens. Ainda tem alguém que tem Bíblia para a gente terminar o culto? Ainda tem uma geração que tem Bíblia? Cadê aqueles que vão chamar você de doido, mas você sabe de onde veio? Cadê aqueles que vão dizer que você está aquilo, mas você sabe para onde vai? Alguém está me ouvindo? Cadê a geração de resiliente? Vão bater, mas você não vai mudar. Vão rejeitar, mas você vai se consertar todinho. Se tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Levante sua Bíblia ao céu e enche essa casa de adoração aí. Se coloque em pé, por gentileza. Paulo disse, eu encerro: é achado. Se é achado é porque foi procurado. Posso? Alguém ainda está aí? Existia uma estratégia de não perder os seus escritos e nem seus tesouros. Os judeus, quando a terra era invadida para o cativeiro, eles pegavam os seus tesouros, a sua literatura, e colocavam em vasos de barro, porque o inimigo não era atraído pelo que estava dentro, mas pela aparência. Aí quando o vaso era quebrado, alguém ainda está aí? Quem vai cantar em cima para a gente orar? Dá tempo para orar pelo povo? Eu conheço o pastor Dionísio. Mas não é eu não, eu comecei a pregar a 10:09. Eu não tenho essa culpa não. Desculpe, irmão. Eu vou tirar o meu da reta. Abre um sorriso aí, irmão. Vocês estão me dando medo. Tá doido, velho? Aí Paulo diz: eu acho massa que vocês escolheram o texto onde eu posso dizer que Paulo está vivendo a crise vocacional. Aquela pergunta: será que está valendo a pena? Aí ele vem no capítulo 4, versículo 1: não desfaleçam, ponto. Aí ele vem no versículo 7: eu sei, você tem um lençol tomado, teve traumas, teve dores, rejeições, você tem todas as justificativas humanas para desistir, mas porém, o que habita em você é muito maior do que foi tomado. Eu ouvi alguém falando, eu ouvi. Cadê a tela aqui? Isso, velho, coloca aí, chegado. Versículo 8, leiam junto comigo. Dá para colocar? Onde é que eu vejo? Que tá... Onde? Isso. Eu vou ler a primeira frase e os irmãos respondem com a negativa. Ok? Pode ser? Estamos juntos? Ainda tem força aí ainda? Então vamos lá. Em tudo somos atribulados, perplexos, eita, perseguidos, abatidos. Ou seja, vai ser ferido, machucado, arrebentado,
Mas a graça que vem, vai botando, vai colocando, vai sustentando. Todo aquele que quer viver a experiência que Marcos viveu, de ser chamado alguém que é útil para o ministério, é alguém que precisa guardar os 3 conselhos de resiliência que Paulo tem para uma geração. Qual é o primeiro conselho? Versículo 16 para mim, por favor. Podemos ler? 1, 2, 3. Segura aí. Primeiro conselho: viva pela certeza de que todo aquele que depende da graça tem uma promessa diária de que não desfalecemos, mesmo que o nosso homem exterior, relacionamentos, instituições, amigos, família se quebre. Contudo, meu se renova. Tem algo perigoso hoje. Eu vou para o congresso para ser avivado e ser renovado. Eu vou para o congresso agradecer o avivamento e o renovo que eu tenho. Alguém pegou? Todo resiliente tem renovação de Deus todos os dias. Eita, eu vou gritar, ver se os pentecostais acordam mais um pouco, porque ele não depende da sua justiça própria, ele não depende de comparação, de aceitação, de aprovação dos outros. Ele depende da maior essência de uma vida espiritual renovada. Qual é? A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e novas são a cada manhã. Quem recebeu dessa misericórdia hoje, quem recebeu dessa graça hoje? Primeiro conselho para um resiliente: acredite que existe renovação todos os. Versículo 17, leia. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Segura aí. Tem gente que está andando igual aquela. Tinha uma propaganda antigamente de uma hiena, né? E o som de uma hiena para se comunicar é como se fosse uma risada, né? Mas tem uma galera que está celebrando tanto que é negativo, tanto que se perdeu, celebra tanto que não tem, que esquece de celebrar o que Deus tem dado. Ele fica: ô céu, ô vida, ô azar. Não. Mas está doendo, tá? Mas não se compara. Alguém pegou? Ele está dizendo: porque a nossa leve. Nenhuma prova que eu passo e você passa vai ter o peso da cruz de Jesus. Segundo, ele diz: leve momento. Se é momentâneo, tem momento para começar e momento para até. A minha tribulação tem momento para começar, mas tem momento para acabar. Mas a minha recompensa, se eu perseverar, se eu lutar, alguém está aí, cadê os pentecostais? É grande o que eu vou receber lá. Quem crê nisso me ajuda a adorar aí. Cadê esses aqui? Segundo conselho para um resiliente, para a gente orar: não viva pelo momento, viva pela promessa da vida eterna. Posso falar o terceiro conselho? Que tem gente que está com a cara desse tamanho. Não sei se é fome ou é feiura mesmo. Eu estou querendo me bater. Porque não é possível, cara. Um culto desse, uma unção dessa, uma graça dessa, uns louvores maravilhosos. Aí você fica: ai, tomar banho, moço. Pastor, mas tu não pode julgar minha aparência. A Bíblia diz que a face de Caim caiu. Terceiro conselho, deixa que eu leio, viu? Vocês estão muito abusados. Vocês estão muito amostradinhos. Eles não vão entender não, meu pai. Eu sou jovem. Estamos na mesma pegada. Vixe. Foi devagar. Eu me empolgo, rapaz. Uma lapela aqui assim.
atentamos nós nas coisas que se veem, mas das coisas que não se veem, porque as que se veem são tempo, mas as que não se veem. Terceiro conselho: não gaste energia com coisas que passam. Não entendi. Mantenha o seu foco. Perdi amigo, estão me traindo, estão me rejeitando. Alguém está aí? Será que eu estou pregando besteira? Eu sei para o céu, para onde eu vou. Quem recebe essa mensagem, me ajude a adorar. Levante as mãos. Sabe a letra? Canta junto. Escute, é 9h43, minha proposta era até as 9h35, mas eu preciso fazer uma oração com 1 minuto aqui. Uma geração está passando, sim ou não? Eu perdi 14 amigos. Eu participei de 8 lutos, 8 fúnebres, culto fúnebre. Mentores, professores, pastores, amigos. E todos me disseram assim: acredite nessa próxima geração. Eu quero orar aqui na frente, mas a gente vai fazer apelo, vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas hoje eu vou orar por voto, por aliança. De quê? Cadê os marcos que são úteis para o ministério que Deus quer te usar este ano? Eu quero orar para aqueles que vão dizer não ao lençol que foi tomado e vão dizer sim para a graça que está recebendo. Eu quero orar por aqueles que não vão ser revestidos de traumas, mas vão ser revestidos de graça e de poder na presença de Jesus. Cadê essa geração? Cadê os marcos que Deus vai usar? Corre para frente, meus filhos. Quem quer dessa porção, já era para estar aqui. Quem precisa, vem, vem, vem. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou Evangelho, o calor da graça está gerando unção na vida de uma geração.
Todo mundo quer andar com a gente. Quando você estava naquela esquina com aquela turma, ninguém acreditava que tu podia ficar firme. E alguém da tua família disse: vai ser mais um rebelde, vai ser mais um que vai ser a imagem de um tio, de isso, aquilo, outro. Mas mesmo na tua pouca idade, tu disse assim: Jesus, pega na minha mão, anda comigo. E hoje, às 10 horas 23 minutos, Satanás tentou levar teu coração para ir para outro lugar e não vir para este lugar. Mas na tua fraqueza tu disse: Deus, pega na minha mão. E o Senhor te diz: ei, a fornalha vai ser aquecida assim, as perseguições vão ser assim, mas tu vai ser ministro da minha casa, pregador da minha palavra, porque eu pego na tua mão e diz: marcha comigo, meu filho, anda comigo, meu filho, que eu ando contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso de 3 irmãos ministrando. Quem recebe dessa graça canta. Tira esse pé do chão e glorifica. Descer lá, porque Jesus tem 2 coisas para fazer na vida dela e uma coisa para fazer na tua vida. Escute, para que adorar assim? Para que ser exagerado assim? Mas poucos sabem que tu és um milagre. Poucos sabem que teu adversário te levou para a vale da sombra da morte e tu disse: Deus, enquanto eu tiver fôlego e saúde, eu quero te adorar. Segunda coisa, tu vai adorar aqui e Jesus vai visitar lá. A guerra está grande lá, mas enquanto tu estiver adorando aqui, Jesus vai resolver lá por você. E quando você abraçar ela, Jesus diz assim: eu faço a estéril da luz, eu abro porta onde não existe, eu faço um milagre que os homens não podem fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a geração que vai ser usada? Levante as mãos, deixa eu orar por você. E se você crer, quando eles voltar a cantar, nós não precisamos de 1 hora. Em 1 minuto Jesus faz tudo aquilo que precisa fazer em 1 hora. Aonde tiver um coração sincero, alguém está me ouvindo? Aí do fundão, alguém está me ouvindo? Aonde tiver um coração sincero, que crê que vai receber de Deus hoje o espírito de resiliência. Se você já é batizado com o Espírito, Jesus vai te dar variedade de línguas estranhas. Se você não é batizado, Jesus vai te batizar agora. Mas você tem que crer. Vou perguntar: quem crê? Deixa as mãos levantadas. Pai, a glória é tua. Pai, a glória é tua. O louvor é teu. A majestade te pertence. Eu te peço agora, eu te suplico agora. Eu sou um pecador, nada sou, homem falho, mas a tua palavra foi cantada, a tua palavra foi orada, a tua palavra foi pregada, e tudo em teu nome. E eu te peço agora, nesse refrão, aonde tiver um adorador que recebe de ti o espírito de resiliência, que ele comece a ser cheio do teu poder.